Olá amigos, espero que estejam bem. Vamos fazer aqui questões de processo civil, questões de fixação. Professor, mas eu gosto de questões mais complexas. Então, mas talvez você precise também olhar questões de fixação, porque às vezes algum detalhezinho ali você pode deixar passar e errar quando você for fazer a prova. Então aqui a gente vai ter algumas questões de recursos e uma questão de intimações, etc. Então de assuntos que são importantes, né, para o seu concurso, qualquer que seja o concurso que você for fazer, esses assuntos de fato são importantes. Então, olha só, a gente tem aqui 3 questões de verdadeiro ou falso. Professor, mas questão de verdadeiro ou falso não cai no meu concurso. Aí que você se engana. Todo concurso é uma prova de verdadeiro ou falso. Mesmo que seja uma prova alternativa, com várias alternativas de A até letra D, de letra A até letra E, porque você vai avaliar uma a uma se cada uma das alternativas está verdadeira ou se está falsa. Então, não tem problema nenhum você treinar dessa forma aqui. Isso te ajuda bastante a fixar muita coisa. Então, olha só a questão número 1. Considera-se a aceitação tácita a prática sem nenhuma reserva de ato incompatível com a vontade de recorrer. Então o assunto da questão aqui é recursos, certo? Então a primeira coisa importante aqui é a seguinte, estamos falando aqui de recurso, a vontade de recorrer. Então nós estamos falando lá da parte de recursos, possivelmente daquilo que a gente chama de teoria geral dos recursos. Uma situação de assuntos que envolvem todos os recursos do processo civil. Em geral, os concursos cobram os recursos de apelação, de agravo de instrumento e de embargos de declaração. Embora tenhamos tantos outros recursos, mas em geral são esses 3 os recursos mais comuns nos concursos, né? Então veja só, principalmente para nível médio. Pois bem, então considera-se a aceitação tácita a prática sem nenhuma reserva de ato incompatível com a vontade de recorrer. Coisas importantes, né? Aceitar a decisão de um juiz significa o seguinte, significa que eu não vou mais recorrer. Veja só, eu posso aceitar a decisão que o juiz deu fazendo uma coisa, renunciando à vontade de recorrer. Então eu posso aceitar o resultado de um processo renunciando ao direito de recorrer. Se eu fizer isso, a minha renúncia é expressa. Eu estou claramente expressando, dizendo que eu quero deixar tudo como está. Isso é fazer a minha renúncia expressa da minha vontade de recorrer. Existirão casos em que eu tomarei atitudes que revelarão implicitamente que eu não quero recorrer. É isso que eu quero que você entenda. Então, quando eu digo implicitamente, significa tacitamente. Então, às vezes você pode achar um nome meio estranho, né? Mas implicitamente significa tacitamente. Tá? Então, dei exemplos em aula. Por favor, né? Uma observação aqui, né? Aqui no canal a gente tem playlists de todos os conteúdos. Então tem playlist de direito penal, tem playlist de processo civil, tem playlist de direito constitucional. Às vezes a pessoa fala assim, o cara assiste uma aula do meu canal e fala assim, professor, você não tem mais aulas? Gente, tem 500 vídeos aqui. Por favor, é só você olhar aí, procura aí, playlist. Onde que eu procuro? Tem as abinhas, tem a abinha. Vídeos tem, shorts tem, ao vivo e tem playlists, tá? Então, por favor, procure aí playlist, você vai ver um caminhão de vídeos aí para você. Mas só pra gente responder aqui de fato, né? Então, veja só, isso é uma forma de você revisar por meio de questões, tá? Por isso que eu estou fazendo dessa forma. Veja só, a aceitação implícita do que o juiz decidiu significa o seguinte, olha, eu fui condenado e eu vou depositar o dinheiro da condenação sem nenhuma reserva. Você sabe que lá no Código de Processo Civil tem a seguinte indicação, quando você fala sobre o recurso. Você pode depositar o dinheiro que é devido, mas fazendo a ressalva ao juiz, dizendo o seguinte, olha, eu só estou depositando esse dinheiro aqui porque eu não quero depois ser condenado a pagar esse dinheiro aqui, eventualmente com juros e correção monetária. Então veja, é possível que você recorra
depositando o dinheiro, mas fazendo a ressalva de que você está depositando o dinheiro com um único objetivo, de que se você eventualmente também perder o recurso, esse dinheiro aqui vai ficar como o dinheiro para o pagamento da condenação e esse dinheiro já vai estar atualizado, vai estar numa conta judicial. Então quero que você entenda o seguinte, então exemplos, né? Então exemplo de eu tomar uma atitude que implicitamente revela que eu não quero recorrer. Então exemplo, depositar o dinheiro da condenação sem nenhuma reserva. Ou seja, sem nenhuma ressalva. Por quê? De novo, se você perdeu um processo, então você bateu no carro de alguém, você perdeu o processo, você tem que pagar lá 5 mil reais para aquela pessoa. Você pode recorrer daquilo. Ok. Se você não depositar nada, tá tudo bem, você não é obrigado a depositar nada, mas você pode recorrer sem nenhum problema, mas se você fizer o depósito, você vai precisar dizer ao juiz o seguinte, olha juiz, seguinte, eu perdi o processo, mas eu já quero deixar esse dinheiro aqui depositado. Por quê? Porque caso eu venha a perder lá na frente, esse dinheiro que está aqui já está sendo corrigido, já está recebendo juros e assim por diante. Então, isso é uma prática de um ato, isso é a prática de um ato com uma reserva, com uma ressalva. Então qual é a informação aqui? Considera-se aceitação tácita, ou seja, implícita, presumida, a prática sem nenhuma reserva, e aqui reserva entenda como ressalva, como justificativa. Então, considera-se aceitação tácita a prática sem nenhuma ressalva, sem nenhuma justificativa de ato incompatível com a vontade de recorrer. E claro que essa afirmação está verdadeira, tá? Então, veja, com uma afirmação, quanta coisa a gente faz aqui de revisão. Primeiro, quando você perde um processo, você pode recorrer. E você também pode não recorrer. Se você não quiser, tá tudo bem, você não vai recorrer. E aí veja, você não recorrendo, você pode dizer isso claramente, e isso significa a aceitação expressa, ou seja, uma renúncia ao seu direito de recorrer, ou você pode fazer algumas coisas que vão fazer com que a outra pessoa presuma que você está realmente aceitando aquilo. Então, aceitação tácita daquilo que foi decidido. E veja só, quando que eu, segundo a lei, tenho essa aceitação tácita? Quando eu faço alguma coisa que é incompatível com a vontade de recorrer. Ou seja, se eu perdi o processo e eu não quero pagar, eu não posso pagar. Porque se eu pagar, significa que eu estou praticando um ato incompatível com a vontade de recorrer, a não ser que eu faça o depósito com uma ressalva, com uma justificativa. E aí, claro, trazendo isso para você, você poderia ter uma questão de prova exatamente com esta informação, com este dado. Olha, fulano de tal perdeu o processo, mas para fins de, eventualmente, no caso de ele também perder o recurso, ele não ficar condenado num valor muito maior, ele já preferiu depositar o dinheiro da condenação fazendo a reserva, fazendo a ressalva. Aí, claro que neste caso, o recurso dele pode seguir. Agora, se ele deposita o dinheiro, não faz nenhuma ressalva e depois, passado um tempo, ele vai lá e recorre, aquilo significa o seguinte, vai chegar no tribunal, o tribunal vai dizer o seguinte, escuta aqui, mas você depositou o dinheiro, mas não fez nenhuma reserva, não fez nenhuma ressalva, você não justificou o porquê que você estava depositando esse dinheiro, então eu, tribunal, vou entender que você aceitou tacitamente a condenação, aceitou tacitamente o resultado do processo, porque você praticou um ato incompatível com a vontade de recorrer e não fez nenhuma ressalva. O ato incompatível é depositar o dinheiro, fazer a ressalva é você justificar o porquê você está depositando dinheiro para não ser condenado lá na frente ainda em juros, tá bom? E atualização monetária e assim por diante, tá bom? Então questão 1 é de fato a afirmação verdadeira. Questão número 2, não cabe recurso contra despachos de mero expediente. Está certo, tá? Está certo, não tem nenhum problema aqui. Por quê? Porque veja só, uma coisa importante que eu quero que você entenda, e aqui também fazemos uma pequena revisão, você só vai recorrer quando houver, e aí guarde essa frase, porque talvez essa frase seja muito importante. Só há interesse recursal ou interesse de recorrer quando houver sucumbência. Professor, não entendi nada. Ó, entenda uma coisa, sucumbir
de um direito ou sucumbir dentro de um processo, significa o quê? Que você foi prejudicado. Que houve uma decisão do Poder Judiciário, que houve uma decisão do juiz que trouxe para você um prejuízo. Então veja só, quero que você entenda uma coisa. O que é um despacho de mero expediente? Então, exemplo de despacho de mero expediente. Intime-se o autor para manifestar-se sobre a petição de folhas tais. Veja, isso é um despacho de mero expediente. Isso, inclusive, pode ser feito, você se lembra disso, está lá na Constituição, está também no Código de Processo Civil, são atos de mero expediente, são atos de mero andamento do processo. Veja, eu quero que você se recorde de uma coisa. O processo, ele é uma sequência de atos. Processo civil, uma sequência de atos. Processo penal, uma sequência de atos. Processo do trabalho, que por vezes eu nem falo aqui no canal, né, mas também é uma sequência de atos. Qual é o ponto? Algumas coisas demandam que o juiz pare para pensar, pare para analisar, pare para olhar o que tem ali escrito nas petições e decida alguma coisa. Agora veja só, no processo civil você tem um princípio que se chama o princípio do efetivo contraditório. Significa o seguinte, o que uma parte disser, a outra parte tem que ter o direito de rebater. O que uma parte falar, a outra parte tem o direito de rebater. Então veja só, quando uma pessoa junta uma petição, faz uma manifestação num processo, pedindo alguma coisa, requerendo alguma coisa, antes de o juiz decidir, a não ser que seja uma coisa urgente, que se enquadraria naquilo que a gente sabe lá de tutelas de urgência, né? Então, tutelas de natureza antecipada, tutela de urgência de natureza cautelar, lá do artigo 300 do Código de Processo Civil, em que o juiz pode decidir sem ouvir a parte contrária, né? A gente até chama isso de decisão inaudita altera parte, a gente até já falou isso lá na aula de tutelas provisórias, mas em geral o juiz ele não vai decidir nada sem antes ouvir as duas partes. Então, se uma parte se manifestou, o juiz precisa abrir a oportunidade para que a outra parte também se manifeste. Agora, essas coisas assim, básicas, simples, olha, tem uma petição de um cara aqui, a outra parte tem que se manifestar. Esse tipo de coisa é o despacho de mero expediente. Aqui, expediente, quero que você entenda, né? Às vezes você pensa na repartição pública. Olha, qual que é o expediente aqui da repartição pública? Então, é um despacho que faz parte do trabalho. Então, veja só, quero que você guarde essa informação para você depois entender o porquê que para certas coisas cabe ou não cabe recurso. Então, olha só, o processo civil tem um princípio, ou vou até colocar aqui, ó, o princípio do efetivo contraditório no processo civil indica que para cada manifestação de uma parte, a outra também precisa se manifestar. Tudo bem? Então, essa é a informação. Assim, quando uma parte se manifesta, o juiz deve abrir a oportunidade para que a outra parte também se manifeste. Certo? Isso, inclusive, pode ser feito por um servidor. Porque este ato não envolve a apreciação do direito, não envolve uma decisão judicial. E exatamente por isso que este despacho de mero expediente, como ele não vai ter, ó, entenda, como ele não vai ter a apreciação de um direito, como ele não envolve uma decisão judicial sobre a própria petição, este ato não é passível de recurso. Porque esta intimação não trará prejuízo à parte contrária, não trará sucumbência. Então eu quero que você entenda por quê? Porque
as questões hoje em dia elas estão cada vez mais sofisticadas e às vezes você só guarda, né? Não cabe recurso contra despacho de mero expediente. É uma verdade. Só que o porquê que isso acontece? E por que eu estou falando isso? Porque às vezes você pode ter uma questão que traga isso como uma circunstância. Então você poderia ter o seguinte, olha, você tem um processo em que fulano de tal juntou uma petição e o juiz, claro, a própria serventia, mas quem faz isso é a serventia e o juiz apenas assina, né? Mas veja, o poder judiciário ali, a serventia judicial, o juiz, disse o seguinte, olha, o cara juntou a petição e disse, intime-se o autor para manifestar-se sobre a petição de folhas tais. O cara que acabou de fazer a petição ficou putaço, ficou indignado porque queria que o juiz já decidisse de imediato e recorreu. Ele pode recorrer? Não pode. Por quê? Veja o cenário que eu estou colocando para você. Então veja, por quê? Porque esta decisão do juiz, intime-se o autor para manifestar-se sobre a petição de folhas tais, é um despacho de mero expediente. A mera intimação para que a outra parte se manifeste sobre alguma coisa é simplesmente um despacho de mero expediente para dar andamento no processo. Por quê? Porque existe um princípio no processo que se chama princípio do efetivo contraditório. Quando uma parte junta uma petição, a outra parte precisa se manifestar. O juiz, quando ele diz intime-se o autor para manifestar-se sobre a petição, o juiz não está decidindo nada sobre aquela petição. Ele está simplesmente pedindo que a outra parte se manifeste. Por isso que, nesta decisão de intime-se o autor para manifestar sobre a decisão, não existe aqui prejuízo para a parte contrária, não existe aqui sucumbência, não existe nenhum tipo de decaimento do direito, não existe nenhum tipo de prejuízo com relação a nenhuma das partes. Só depois que o autor se manifestar sobre a petição de folhas tais, você poderia ter aqui também intime-se o réu, não tem problema, mas só depois que as duas partes se manifestarem, aí sim é que o juiz vai tomar uma decisão. Aí esta decisão sobre o mérito, sobre o conteúdo da petição, aí sim você poderia ter uma decisão como decisão interlocutória ou poderia ter uma sentença, tudo bem. Só que veja, o mero expediente não comporta a interposição de nenhum tipo de recurso. Por quê? Porque no fundo isso aqui não traz nenhum prejuízo para ninguém. Então esta é a verdadeira origem de o porquê que não cabe recurso contra despachos de mero expediente. Nossa, professor, só numa afirmação aqui tanta coisa você trouxe. Sim, porque os concursos estão cada vez mais sofisticados e eu preciso explicar tudo isso para você. Então veja só, você poderia ter essa expressão, inclusive numa questão só há interesse recursal ou interesse de recorrer quando houver sucumbência, ou seja, quando uma das partes teve o seu direito afetado pela decisão judicial. Isso é sucumbência, é você ter o seu direito afetado por uma decisão judicial. Veja só, aqui, o juiz diz assim, intime-se o autor. Qual é o prejuízo que você está tendo? Nenhum. A única coisa é a demora. Por quê? Porque o juiz não vai conseguir decidir aquilo de imediato. Por quê? Porque pelo princípio do efetivo contraditório, o que precisa acontecer? A outra parte precisa se manifestar. Salvo, como já falamos, aquelas hipóteses de tutela de urgência. Mas se a questão não disser nada para você, você não tem que ficar cogitando dessas coisas. A questão vai dizer para você claramente se aquilo era uma situação de uma tutela de urgência ou não. Mas, em regra, se não houver nada na questão dizendo, você não precisa se preocupar com isso. Então, veja só, não cabe recurso contra despachos de mero expediente, porque o despacho de mero expediente não causa para as partes a sucumbência, porque o despacho de mero expediente não decide sobre nenhum direito de ninguém. E exatamente por isso, porque é um ato meramente burocrático de abrir a oportunidade para outra parte se manifestar, sem analisar o que foi já colocado ali, mas deixando para que tudo isso seja feito posteriormente. Então, contra os despachos de mero expediente, de fato não cabe recurso. Então agora você entende o porquê que essa frase é verdadeira e entende as implicações desta frase aqui. Acho importante você ter isso em mente. 3. É possível recorrer apenas, entenda uma coisa, né? Quando você tem em afirmações expressões como apenas, somente, sempre, nunca, né? Preste atenção, e agora vou ser redundante, porque sempre pode ter um problema. Então, veja só, é possível recorrer apenas contra a decisão em sua integralidade. É uma afirmação falsa. Professor, por que é uma afirmação falsa? Porque eu posso ter uma decisão em que a pessoa, ela foi condenada
há danos morais, danos materiais e danos estéticos. Por exemplo, vamos colocar só danos morais e danos materiais. Mas eu acho que o valor dos danos morais está muito alto. Eu posso recorrer apenas contra isso. Então olha só, entenda só uma coisa. Então exemplo, João foi condenado à reparação civil por danos morais e materiais. Então significa o seguinte, danos morais é uma condenação, danos materiais é outra condenação. Contudo, ele está descontente, apenas quanto ao valor fixado para danos morais. É possível recorrer apenas contra a condenação por danos morais? Sim, porque a sentença pode ser impugnada no todo ou em parte. No todo, recorrer contra tudo, danos morais e materiais. Em parte, recorrer contra uma parcela da decisão. Só contra danos morais ou só contra danos materiais. Tudo bem? Então veja, qual é a questão aqui importante. Então quando eu digo que é possível recorrer apenas contra a decisão em sua integralidade, integralidade é isso, é toda a decisão. Então é como se eu dissesse o seguinte, então se você for recorrer, você vai ter que recorrer de tudo. E isso é uma mentira. Por quê? Porque eu só vou recorrer daquilo que realmente me causa o quê? A sucumbência. Que me causa o quê? O prejuízo. Então eu vou recorrer apenas daquilo que me faz sentir prejudicado. Então veja só, eu fui condenado. Então pensa que eu bati no carro da pessoa, quebrei o retrovisor. Olha, quebrei o retrovisor e o retrovisor custa R$600. Então esses são os danos materiais. Só que aí o juiz, entendendo que houve danos morais, condena o cara em 10 mil por danos morais. Aí o cara fala o seguinte, não, pera só um pouquinho. Os danos materiais de R$600 eu pago. Pô, realmente eu já deveria ter feito esse pagamento, agi errado ou não tinha dinheiro na época tal. Então é o seguinte, ó, os R$600 do retrovisor tá aqui, tô pagando. Agora, eu não concordo de ter que pagar R$10 mil, R$5 mil de danos morais. Por quê? Porque, pô, foi só um retrovisor. Né? Então, veja, isso acontece? Infelizmente acontece. Então, nesse caso, eu tenho duas condenações. Então eu tenho a condenação por danos morais e tenho a condenação por danos materiais. Mas o que acontece? Eu quero recorrer apenas contra a decisão por danos morais. Né? Então nesse caso, o que eu tenho que fazer? Se eu quiser recorrer contra tudo, ok. Porque eu estou discordando das duas condenações. Mas eu também posso discordar de parte dela. Então, quando eu recorro de tudo, eu estou fazendo o recurso da decisão na íntegra ou na sua integralidade. Integral é inteiro, é completo, é total. Né? Agora, quando eu quero fazer um recurso de apenas uma parte, eu estou fazendo um recurso de uma parcela, de uma parte da decisão. Então, uma das partes da decisão é danos morais. Então, se eu quiser recorrer só contra danos morais, eu posso. Eu não sou obrigado a recorrer contra tudo. Então, eu não posso ser obrigado a recorrer de toda a decisão na sua integralidade. Eu posso recorrer apenas de uma parte. Ó, eu concordo com os danos materiais, mas os danos morais não. Vou recorrer contra os danos morais, tá? Beleza? Então, isso é o ponto aqui. De fato, questão 3 é falsa, tá? Questão 4. Em um processo, a sentença foi prolatada em audiência em que estavam presentes as partes e os seus respectivos procuradores. O prazo para interposição do recurso será contado a partir de quando? Então veja só, você tem lá no Código de Processo Civil uma indicação de contagem de prazo. Você tem uma indicação do seguinte, a partir de quando eu começo a contar o meu prazo. E você tem lá no Código de Processo Civil, no artigo 231, você tem várias hipóteses, certo? E uma das hipóteses é a que indica de alguém que está na audiência. Né? Então, a pessoa está na audiência, está no ato processual e, de fato, a partir dali,
ela se considera como sendo intimada, né? Então esse é um ponto importante aqui pra gente. Então olha só, preste atenção numa coisa. Só que aí você tem que se lembrar de uma coisa. Além destes prazos, destas orientações aqui do artigo 231, você tem também lá no 1003 do Código de Processo Civil a indicação do seguinte, olha, o prazo para interposição do recurso conta-se da data em que os advogados e a sociedade de advogados, advocacia pública, defensoria pública ou MP são intimados. Então o prazo para interposição do recurso conta-se da data em que as pessoas são intimadas. E aí o que diz o parágrafo 1º? Diz assim, os sujeitos previstos no caput considerar-se-ão intimados em audiência, quando nesta audiência for proferida a decisão. Então veja só, aqui a gente tem a seguinte situação. Em um processo a sentença foi prolatada, cara, prolatada é a mesma coisa pra gente aqui como proferida. Então a sentença foi dada, foi prolatada, foi proferida em audiência. Então aqui está o cerne de você responder essa questão. Então a decisão foi dada na audiência e estavam presentes quem? As partes e os seus procuradores, os seus advogados, procuradores aqui, os seus advogados. Então o prazo para você interpor o recurso vai ser contado a partir de quando? Veja, a partir da data da audiência. Então você começa a contar a partir da data da audiência. Por quê? Cara, eu sempre falo isso em aula, né? Você está na audiência, o juiz está dando a decisão ali, você está presente. Então não precisa depois o oficial de justiça ir lá e fazer a intimação ou sair isso no diário oficial para te comunicar de alguma coisa. Isso tudo só é feito quando você não está ali vendo, presenciando. Agora, se você está na audiência, se você está presente na audiência, se o juiz deu a sentença na audiência, você vai começar a contar o seu prazo para recurso a partir de quando? A partir da audiência. Por quê? Porque, veja, o direito tem uma certa lógica. Veja, se eu não estou sabendo o que aconteceu no processo, vai precisar chegar uma carta para mim, vai precisar chegar um mandado para mim, vai precisar sair no diário oficial aquela informação. Por quê? Porque eu não estou sabendo o que está acontecendo. Porque o juiz fez isso lá no gabinete dele. Ele fez isso e não avisou ninguém. Agora que ele está avisando. Ele fez isso sem que outras pessoas estivessem presentes. Ele fez isso lá na casa dele. Ele fez isso no gabinete dele. Então ele deu a decisão lá. Agora, se eu estou presente quando ele deu a decisão, é a partir dali que vai começar a contar o prazo para recurso. Então são duas coisas importantes. Quero que você se recorde. O 231 fala sobre contagens de prazo, então data de início de contagens de prazo, importante. Então, por exemplo, data da juntada aos autos do aviso de recebimento, quando da citação e intimação pelo correio, data da juntada aos autos do mandado cumprido, ok, quando for por oficial de justiça, isso se aplica também para citação por hora certa, ok. Então veja, tudo isso importante, tá tudo certo. Então data da ocorrência da citação e intimação, então o cara foi lá no cartório e foi intimado lá, então a partir daquele dia ele está sabendo. Cara, o ponto importante é o seguinte, o direito tem uma lógica. E o que eu quero que você entenda? A pessoa só tem o dever de agir no processo a partir do momento que ela está plenamente ciente de que aquilo aconteceu. Então qual é o ponto? Por que eu mando uma carta para a pessoa avisando aquilo? E a partir dali eu começo a contar o prazo? Porque antes ela não sabia. Porque antes ela não tinha noção do que estava acontecendo. Agora, se você está dentro da audiência, aí você tem um prazo especial. Então veja só, e é um prazo especial para recorrer. Então veja só, o prazo para interposição do recurso conta-se da data em que os advogados, então aqui os procuradores, né, advogados, a sociedade de advogados, a advocacia pública, a defensoria pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. E aí o ponto importante são os sujeitos previstos no caput considerar-se-ão intimados em audiência quando na audiência for proferida a decisão. Você poderia ter também a expressão prolatada, é a mesma coisa, tá bom? Então veja que com 4 questões super simples a gente consegue percorrer aqui muitas coisas da parte de recursos e algumas coisinhas outras aqui dentro do Código de Processo Civil, tá bom? Esta aula eu vou deixar no YouTube, tá? Para as pessoas que tiverem interesse. Esta aula ela pode ser usada para quem vai fazer concurso. Eu estou fazendo agora em março de 2024. Então existe um concurso aí que tem muita gente que vai fazer, que é da Prefeitura de São Bernardo do Campo. Dá para usar esse conteúdo para lá, mas também dá para usar isso aqui para escrevente, dá para usar isso aqui para o TSE e assim por diante, tá? Então é um conteúdo importante de processo civil que pode te ajudar em tantos outros concursos, tá bom? Então o ponto importante é, a partir de uma coisa simples a gente vai desenvolvendo aqui. Espero que eu tenha conseguido aqui ajudar você.
Este material aqui vai estar dentro do meu canal do Telegram. Vou deixar lá para as pessoas que tiverem interesse, vou compartilhar esse material lá. Só que tem uma coisa, eu vou colocar também outras aulas de correção de questões lá dentro da minha comunidade Base Jurídica, da minha plataforma, em que eu tenho vídeos, em que eu tenho aulas, em que eu tenho conteúdos exclusivos para concursos. Eu divido lá em vários assuntos, em vários concursos. Se você quiser entrar, se você está estudando para concurso, eu tenho certeza de que eu posso te ajudar. Professor, para qual concurso é? Eu tenho para vários concursos lá. Eu tenho conteúdo para oficial de justiça, tenho para oficial de promotoria, tenho para o escrevente, técnico judiciário, tenho para o TSE e tenho de outros concursos aí, por exemplo, que está aberto agora de São Bernardo do Campo. Já fiz para outros concursos, concurso da Câmara para o concurso de Santo André, fiz também para o concurso de São José dos Campos e assim por diante. Mas qual é o ponto importante? Tem da Polícia Civil, também tem um monte de coisa lá boa que vai te ajudar para você estudar para concurso, tá bom? Então se você quiser entrar, eu vou deixar o link também aqui embaixo e todos esses conteúdos aqui, além de tantos outros, eu tenho lá um conjunto de 28 séries de questões de vários assuntos para que você de fato possa realmente treinar também. E veja, fazer questões é um ponto importantíssimo, tá? Na sua preparação. Só desmistificando aqui, insistindo com os desavisados, né? Não é só fazer questões. Por quê? Porque isso aqui é uma questão que a gente fez. E olha quanta coisa a mais a gente acrescentou aqui. Então é fazer as questões com os temperos necessários. Não adianta só fazer questão e tentar decorar as coisas. Isso não vai dar certo. Tá? Sendo claro para vocês, isso não vai dar certo. Vai, professor, mas é porque eu vi tal pessoa falando que ficou bitolado, né? E não sei o que é só fazer questões cara, não. Tá bom? Sendo claro para você, não vá atrás de atalhos, porque não vai dar certo. Tá bom? O tempo que você perde buscando atalhos é o tempo que você poderia estar estudando, se preparando, porque as pessoas que passaram, mas porque fulano de tal, não. Faz o seu, cara, faz o seu que vai dar certo, tá bom? Grande abraço, eu volto a tantos outros vídeos. Sim, porque cara, pergunta lá para esses caras aí, do Bitolei, do Matheus Andrade, quantas questões eles resolvem assim, explicando para as pessoas aqui. Nenhuma, eles não resolvem nada, eles só ficam aí agitando vocês e vendendo cursos para vocês. Eu também vendo, mas eu mostro aqui o que eu sei fazer, tá bom? Um abraço, tô nervoso? Não tô nervoso não, eu só acho que vocês deveriam dar mais atenção para mim, tá? Sendo claro para você, tá? Ou para pessoas assim, compromissadas, tá? Não precisa ser apenas eu, né? Mas sendo claro para você, porque existem pessoas aí que apenas querem vender o curso para você, empurrar o curso para você, e não é o caso. Por quê? Porque você precisa mostrar o que você sabe fazer, tá bom? Grande abraço, eu volto a todos os outros vídeos, sim, porque eu adoro estar aqui. Eu abri isso aqui para dar aula de graça. Depois só que eu pensei em fazer o curso, mas eu tinha já 300 vídeos de graça aqui, como vou mantê-los todos aqui, tá bom? Grande abraço, eu volto a todos os outros vídeos. Tchau!